Bem-vindo ao segundo episódio de AubiSul, onde hoje vou mostrar para vocês as mudanças que aconteceram do primeiro episódio para cá e também os próximos passos. Aguardem! Eu sou Nanda Salles, arquiteta do escritório Nanda Salles Arquitetura e Construção, quase 20 anos atuando na área de projetos e de obras, e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que anda a obra das nossas clientes da AubiSul. Vocês se lembram que tinha uma porta aqui, uma porta pivotante amadeirada, linda, maravilhosa, que era a entrada principal da casa. Então, do episódio anterior para esse, a gente já fez todo o fechamento, porque a entrada principal vai ser essa daqui. Então, a gente abriu, aqui tinha uma janela apenas, mais pro lado de cá. A gente abriu todo esse vão para aqui sim ser a entrada principal da casa de AubiSul. Então, vem aqui comigo. Aqui a gente já está na instalação de todo o gesso. Esse momento aqui dessa semana a gente vai concluir toda a instalação do gesso, não só na sala, mas também em todos os ambientes da casa, porque por conta da reforma estrutural que a gente teve que fazer, dessa intervenção que a gente teve que fazer com toda a estrutura, eu acho que eu contei para vocês que o gesso aqui desse ambiente, ele caiu no episódio passado, então a gente teve que refazer, desinstalar todo o gesso, todo o forro existente para fazer um gesso novo. E aqui vocês podem ver que já está mais avançada, a gente já está com o serviço ali de massamento e pintura. Então esse forro já está todo instalado, apenas aqueles fiozinhos, para quem não compreende, essa fiaçãozinha, esses fiozinhos que ficam soltos, pendurados, é justamente porque vai vir a instalação ainda das luminárias. Mas a passagem da parte elétrica, ela já está toda também instalada. Estamos concluindo bastante etapas assim primordiais e cruciais no início de uma obra. A gente segue, a gente elabora, faz parte da nossa gestão, ter todo um cronograma de serviços de obra com prazos e com valores também estimados já do fechamento desse serviço, onde é importantíssimo a gente seguir esse cronograma, essas etapas, a ordem de importância de cada serviço, porque isso vai dar justamente aquela famigerada, dor de cabeça na obra, com retrabalho e custo também adicional, para ter que refazer alguns serviços por conta dele ter ficado na ordem errada. E por falar em ordem cronológica, aconteceu algo importante de falar para vocês aqui. As nossas clientes, elas estavam em dúvidas, porque nessa área aqui, depois do telhado, vai vir todo um pergolado. Não sei se vocês estão lembrados, aqui tinha uma área de jardim, onde a gente nivelou para fazer uma grande varanda, uma varanda bem gostosa, bem aconchegante, onde elas vão reunir aqui a família e os amigos. E para isso, a gente vai contemplar a instalação de um pergolado nessa área. Um ponto importante, as clientes, elas não sabiam em que momento o pergolado viria. Elas imaginaram que o pergolado viria depois do assentamento do piso. Mas claro que com toda a nossa experiência e a nossa cronologia de serviços que são feitas, que é realizado pela nossa gestão, a gente entende que com certeza o pergolado tem que vir antes. Por que tem que vir antes? Primeiro, as toras de madeira, toda a estrutura de madeira, ela pode se romper, ela pode se danificar. No momento da instalação, ela pode cair e danificar os porcelanatos. Um outro ponto importante também é que a fixação dessas estruturas, elas precisam ser feitas diretamente no contrapiso, para a gente poder depois fazer toda a fixação dessas estruturas de madeira e depois a gente vir com o assentamento dos porcelanatos. Então esses são dois pontos importantíssimos para que não se tenha retrabalho. Imagina se a gente coloca uma estrutura de pergolado, o porcelanato é danificado e a gente vai ter um custo maior e uma compra também de um novo porcelanato para estar assentando aqui e substituindo essa pedra. Contratar a equipe novamente, os pedreiros, para fazer essa reinstalação. Então isso tem um dano, tem uma consequência de prazo e de custo para o nosso cliente. Então a nossa gestão, ela abrange exatamente essa questão, é a questão da gente ter o olhar para a ordem correta dos serviços, para que a gente gere economia para o nosso cliente em todo momento da obra.
Outro ponto importante da nossa gestão de obra é exatamente a escolha, a compra e o armazenamento dos materiais. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento. No caso das nossas clientes, elas já tinham fechado o projeto com a gente, então a gente executou todo o projeto com a escolha dos materiais. Eles já são entregues, a lista de todos os materiais que serão necessários e os seus quantitativos já são entregues em toda a etapa de projetual. Para depois, nesse momento da obra, a gente fazer o planejamento do melhor período de recebimento, melhor período de compra desse material para poder executar a obra. Porque também não vale a pena deixar um excesso de material na obra que não vai ser utilizado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, exemplo argamassa. Essa argamassa, se você comprar com muita antecedência, pode ser que ele seja danificado, a depender do local de armazenamento, recebendo chuva, recebendo muita insolação, ele também pode danificar o material. Então isso é um ponto importante do nosso planejamento da quantidade de material que precisa ser comprado, no caso da argamassa, de elementos necessários ali durante a obra, como também no caso dos porcelanatos e todos os revestimentos que a gente vai utilizar, que já foram especificados e destrinchados em projeto. Nesse caso daqui, a compra do material, o orçamento das lojas que tem o melhor preço, melhor condição de pagamento, prazo de entrega, isso é feito pela nossa gestão. Então a gente passa essas informações para o cliente para que ele possa escolher qual a melhor condição de pagamento ou o melhor prazo lhe atende. A forma de pagamento desse material já é um acordo combinado entre o cliente, então a gente sempre, no processo de planejamento, antes mesmo da obra começar, a gente combina com o cliente. Tem clientes que gostam de nos passar o cartão de crédito adicional e a gente fica de posse desse cartão para fazer as compras. Tem cliente que gosta de ir na loja e pagar pessoalmente. Tem cliente que gosta de só mandar o Pix e eles fazem o pagamento, o cliente com boleto, enfim. Cada cliente a gente acerta esse combinado com antecedência, eles fazem a compra. A gente faz questão de estar aqui para receber, então geralmente o transporte, eles passam uma data de entrega, então nossa equipe vai estar aqui para receber, conferir essa chegada de material, que é outro fator importante e que muitos dos nossos clientes não têm tempo para estar aqui conferindo e nem para saber qual foi a quantidade comprada e se realmente está sendo entregue. Então a gente se concentra aqui no momento da entrega não só de porcelanatos e pisos, mas de bancadas, de marcenaria, de todos os materiais, se a quantidade está correta com o que foi adquirido e principalmente se a especificação do material escolhido se é exatamente a que está sendo entregue. Então, a gente faz a conferência e a gente passa para esse ponto importante que é o armazenamento. Então, o armazenamento a gente faz questão de colocar extremamente organizado por tipo de porcelanato, por tipo de material. Toda a parte do rejunte aqui, os potes de rejunte, eles estão aqui concentrados. Os porcelanatos estão, né, as maiores pedras que vão ser as pedras que vão estar assentadas ali em toda a sala, corredor, enfim, quartos. Aqui já todos os outros revestimentos separados pela sua especificação e a argamassa também que precisa ser armazenada acima do piso para não estragar. Então a gente tem os pallets com todo o material aqui. Então esse olhar atento também no armazenamento é imprescindível e é crucial para que a gente não tenha danos no material e não tenha esse desperdício, e essa é a questão financeira também para o nosso cliente. Então a preocupação ela é toda, desde a compra, passando pela conferência e chegando também no armazenamento desse material que é recebido aqui para a gente dar sequência na obra. Nesse episódio eu vou mostrar para vocês algumas intervenções que nós fizemos aqui internamente. A gente vai concentrar a partir de agora um pouco mais nessa parte interna da casa, que é onde veio passando agora por mudanças. Um exemplo são as portas. Todas as portas elas tinham um arco aqui na sua finalização. Então, por solicitação da cliente, não estava em projeto, mas é algo que pode acontecer durante o momento da obra. Então, a cliente solicitou que fossem deixados os vãos retos, né, de acesso das portas. Então, a gente veio passando com isso. Também aqui no caso do lavabo, a janela era redonda, pode até ver aqui o vidro ainda da janela, então a gente deixou ela quadradinha. Então, assim como o banheiro da suíte delas. Então, essas intervenções a gente já foi fazendo, toda a parte elétrica também já foi passada, que a gente já está aqui com os novos pontos. Então, tudo isso aqui já está atualizado internamente, assim como os novos pontos hidráulicos que foram, né, tendo essa necessidade de uma mudança, de alteração, que já constavam no projeto que a gente desenvolveu. E aqui a gente está nesse processo, como eu falei para vocês, de instalação, conclusão do forro e do serviço de emassamento de pintura, essa pintura prévia, para depois, lá para as etapas mais finais, a gente vir com a pintura final e a conclusão da obra. Uma curiosidade bem legal
é que nesse projeto a cliente fez questão de manter tanto o pinheiro quanto o limoeiro no seu jardim. Então ela teve o desejo de pavimentar aqui essa parte de varanda, mas mantendo esses dois elementos que são as referências assim de aconchego, de conforto, e é a biofilia que a gente gosta muito de trabalhar dentro de um lar. Então aqui a gente teve todo o cuidado em deixar essa parte, né, separada, para ter depois vir com uma grama, a gente manter esse limoeiro. E eu vejo que ele já está até bem feliz por ter pensado nele, que as orquídeas abriram todas, assim como as rosas do deserto do lado de cá, também elas abriram todas. Então a gente vai fazer questão de trazer e de manter, né, esse desejo, essa necessidade das nossas clientes